Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira da Semana Santa, na qual também nós recordamos a trezena de Santo Antônio, nós vimos na leitura geográfica que fala da vida do santo, quando ele foi descoberto como grande pregador no convento, e a pregação dele inicia com aquilo que demonstra o que ele contemplava. E Cristo foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Então, quando o santo inicia a pregação, citando a obediência de Cristo, a morte e a cruz, significa que essa meditação era presente na vida de Santo Antônio. Contemplar aquilo que nós vamos contemplar, que estamos contemplando nesta Semana Santa. Contemplando o Cristo obediente, que dará a vida por amor a nós. E dentro desses fatos, contemplados e meditados por Santo Antônio, dentro da Semana Santa, nós nos deparamos com essa liturgia da palavra que acabou de ser proclamada e fala das duas grandes traições que naquele momento da paixão Jesus sofreu: a traição de Judas Iscariotes e a traição de Pedro. Antes de nós nos apressarmos em julgar e condenar, em sentenciar ou dar um juízo de valor para cada traição, é preciso que nós meditemos no sentido de que cada um de nós pode trair o Cristo, e na verdade, ainda sendo mais sincero ainda, cada um de nós, na vida, no dia a dia, acabamos de certa forma cometendo pequenas traições. Agora, é importante perceber a modalidade das traições. Em Judas Iscariotes, nós vemos uma traição conduzida pela maldade, conduzida por um fingimento, por uma falsidade. Intencionalmente ele pratica a maldade, intencionalmente ele escolhe o mal. Então, em Judas Iscariotes, nós encontramos o pior tipo de traição ao amor e à verdade de Deus. A traição que eu faço consciente de que aquela situação é um mal, eu escolho o mal e eu me decido pelo mal, eu planejo o mal e pratico o mal. Ainda assim, Deus é amoroso e misericordioso, e mesmo nesse pior tipo de traição, Ele está sempre pronto a nos perdoar mediante o nosso arrependimento. E Judas desesperou-se da misericórdia e, creio eu, não recebeu o perdão porque não buscou o perdão. Já a traição de Pedro é uma traição mais leve, digamos assim, menos grave que a traição de Judas. A traição de Pedro, ela acontece por causa do medo. Ela não foi planejada, ela não tinha malícia, ela não tinha segundas intenções.
Na hora que a situação apresentou-se, o medo tomou conta dele, a fraqueza humana tomou conta dele, e ele, movido por impulso, negou a Cristo. Então aqui nós não vemos alguém que planejou o mal, nós vemos alguém que falhou, como nós falhamos. Nós não vemos aqui alguém que teve malícia, que saiu dizendo: eu vou prejudicar o Cristo. Não. Judas tinha a intenção de prejudicar quando vendeu o Cristo e quando o entregou. Pedro não. Na realidade, até a intenção de Pedro, que aparece no Evangelho, é de morrer com ele. Só que aquela coisa muito do entusiasmo, muito de uma espontaneidade que no fundo não tem raiz. Quando a coisa aperta, a pessoa foge. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas ele não fez por maldade, ele não fez com malícia, ele não fez com segundas intenções, ele não planejou o mal, ele não desejou o mal. Portanto, é uma traição menor, se é que podemos dizer assim, menos grave. E aqui é que está. É importante que na caminhada da nossa vida, no esforço de viver a fé, nós tomemos cuidado para não cairmos naquele tipo de traição à vontade de Deus, ao projeto de Deus, ao amor de Deus, à verdade de Deus, aquele tipo de traição maldosa, maliciosa, que planeja o mal, que traz um quê de mau caráter. Ou deixa eu ser mais explícito ainda, de gente ruim, de ruindade. Tomemos cuidado para não cairmos nesse tipo de traição. No entanto, no nosso dia a dia da vida, por causa do pecado que nos afetou, humanidade afetada pelo pecado é fraca, tudo que é fraco falha. No dia a dia nós experimentamos esse tipo comum de traição que acontece pela fraqueza humana, por uma humanidade enfraquecida pelo pecado e que diante de certas situações não tem força e acaba traindo o amor, traindo a verdade, negando a Cristo como Pedro. Mas o mais importante aqui ainda é que, além de ser uma traição por fraqueza e não por maldade, e a maioria das nossas quedas são assim, nós caímos por fraqueza e não por maldade, ainda bem. Mas, além disso, Pedro se arrepende. Pedro chora amargamente a fraqueza, o medo de ter negado o Cristo, e busca a misericórdia de Deus, e mediante o seu arrependimento, mediante a manifestação desse arrependimento, Cristo o perdoa, o restaura, o coloca de pé e faz dele inclusive o primeiro Papa da igreja, aquele que conduz e orienta, que cuida, que apacenta as ovelhas, os cordeirinhos, como é dito também no Evangelho de São João, após a ressurreição de Cristo, quando ele o perdoa. Portanto, diante das nossas traições por fraqueza, não nos desesperemos, não desanimemos, mas, como Pedro, busquemos a misericórdia de Deus, confiemos na misericórdia de Deus e sejamos até um pouco misericordiosos conosco mesmo.
Não porque você vai aliviar ou relativizar o pecado ou ter uma consciência fraca de pecado. Pecado é pecado, falha é falha, erro é erro. Ninguém aqui está dizendo que porque uma traição não é por maldade, ela não deixou de ser traição. Porém, ter misericórdia consigo mesmo é compreender que nós somos fracos, compreender que na nossa fraqueza nós erramos e compreender mais ainda que, admitindo a nossa fraqueza, nos arrependendo, pedindo perdão, Deus está sempre pronto para nos restaurar, nos colocar de pé, como colocou Pedro de pé. Então, as nossas traições por fraqueza não são motivo para desanimar. As nossas traições por fraqueza não são motivo para deixar de caminhar. As nossas traições por fraqueza não são motivo para nós nos desesperarmos, mas são motivo para nós mais ainda dependermos de Cristo, mais ainda buscá-lo como necessitados. E aliás, a própria definição de misericórdia é isto: é Deus que vem ao auxílio da miséria humana, o Deus que tem compaixão da miséria do ser humano e se inclina sobre o ser humano com esse coração que ama a miséria, que tem compaixão daquele que é miserável na sua falha, na sua fraqueza, e vem socorrê-lo. Por isso, nos coloquemos sempre nas mãos de Deus, diante das nossas quedas, das nossas traições por fraqueza. E claro, trabalhemos o nosso coração, vivamos um processo constante de conversão para, na medida do possível, evitarmos as quedas, fugirmos das ocasiões que nos fazem perder a comunhão com Deus, traí-lo, portanto. Porém, mais importante é, e aqui fica o alerta, tomemos cuidado com aquele tipo de traição que é pura maldade. Tomemos cuidado com aquele tipo de vivência que é puro mau caráter e que planeja o mal e que sente um certo tipo de prazer ou de satisfação de fazer o mal para o próximo, ou de se vingar do próximo, ou de ver a pessoa mal. Esse é o pior tipo de traição ao amor e à verdade de Deus. Eu espero que no nosso coração não haja espaço para isso, que nós sejamos as pessoas que erram, falham sim, não por maldade, mas por fraqueza, e que por isso também confiam na misericórdia de Deus e caminham nessa misericórdia, sempre deixando o Senhor nos restaurar, nos renovar e nos ajudar a amar mais, porque também a cada falha que nós cometemos, essas falhas nos deveriam fazer pessoas mais humildes. Essas falhas deveriam nos fazer também compreender a falha do nosso irmão, da nossa irmã, a sermos misericordiosos também com aqueles que erram ao nosso redor. Eu espero que nesta terça-feira da Semana Santa, inspirados por Santo Antônio, que na sua primeira pregação lembrou da paixão e morte de Jesus, nós também contemplemos essa característica da paixão e morte de Jesus, as duas traições, a de Judas e a de Pedro, a traição cheia de malícia e a traição por fraqueza, e que nós possamos sempre confiar na infinita misericórdia de Deus, assim como Santo Antônio confiou e pregou sobre a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.